Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês no dia de hoje é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba, São Paulo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, quero pedir para os irmãos que já entrou, não esquece de deixar o teu like. Também eu quero pedir para os irmãos, em nome de Jesus, irmão, tá? Deixa aí, irmãos, tá? Um comentário para esse vídeo, porque o teu like, o teu comentário é muito importante para o vídeo, irmãos, para o engajamento, dá força para o vídeo. Meus irmãos, me ajude a pregar a palavra de Deus, compartilhando os meus vídeos, as tuas redes sociais. Se você tiver, tá, irmão? Se você tiver, peço para os irmãos, se você tiver um canal aqui no YouTube, pode compartilhar meus vídeos, tá, irmãos? Está liberado, né? Em nome de Jesus. Também, irmãos, ore pela irmã Regina, ore pelo projeto Dorcas e contribua com esse projeto de fraldas, tá, irmãos? Me ajude aí a estar comprando as fraldas para o mês de dezembro, tá? Me ajude, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus, já quero falar no início, a palavra de Deus. Aqui no livro de Lucas, capítulo 21, e o verso 11, o Senhor diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem, e nessa reportagem os repórteres estavam falando que lá na China, tudo começa, né, irmão, pela China. Está tendo, irmão, um grande surto de pneumonia. E já tem outros países que já estão em alerta. Meus irmãos, é a primeira vez em toda a minha vida que eu estou ouvindo falar surto de pneumonia. E nós sabemos, irmãos, que essa doença, pneumonia, pode levar muitas pessoas a óbito. Você sabia? Principalmente criança, principalmente idosos, principalmente pessoas, né, irmãos, que já têm um certo tipo de deficiência. Se pegar a pneumonia, irmão, muitas pessoas não aguentam, vai a óbito. E o Senhor, Ele tem falado até mesmo aqui na sua palavra sobre peste, pestilência. Os irmãos já parou para pensar, irmãos, que em tempo aparece sempre uma coisa nova, uma peste nova. Por quê, irmão? Primeiro, cumprimento da palavra de Deus. E essas pestes, irmão, é um sinal da volta de Jesus. O negócio, igreja, é que tem muita gente que está dormindo, irmão.
Sabe, irmãos, tem hora que eu tenho impressão que os crentes, há milhões de crentes, irmão, não estão nem dormindo. Às vezes eu tenho impressão, meu irmão, que os cristãos, milhares, milhões de cristãos, irmão, eles estão mortos espiritualmente. Porque com tudo que está acontecendo, irmão, acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil, e tem tantas pessoas dormindo espiritualmente, não acorda. Pessoas, irmãos, cada dia que passa, estão se aproximando do mundo e se distanciando de Deus. Igrejas que não estão mais sendo dirigida por Deus, não é mais dirigida pelo Espírito Santo de Deus, mas estão sendo dirigida pelo homem. Como é triste, irmão. A gente muitas das vezes ouve de boca de pastores que batem no peito e diz: a igreja é minha, quem manda sou eu. A igreja é minha, aqui só canta quem eu quero, aqui só prega quem eu quero, aqui só tem cargo quem eu quero. Aqui vocês têm que fazer aquilo que eu quero. Então o pastor está dizendo assim: aqui quem manda sou eu. Aqui o Espírito Santo de Deus não tem vez aqui na igreja. O pastor está dizendo: essa igreja é dirigida por mim. Essa igreja não é dirigida pelo Espírito Santo. E eu vou dizer, irmãos, é por isso que tem tantas igrejas mortas. As igrejas estão mortas. Igrejas que não têm mais oração. Igrejas que não têm mais consagração. Igrejas onde os membros não têm mais compromisso com Deus. No sábado vai para o mundo. No domingo à noite vão para a igreja. E durante a semana faz tudo o que o diabo quer. Aí no domingo coloca uma roupinha lá, uma roupinha de qualquer jeito. Porque tem uns crentes aí, irmãos, que eles vão na igreja com cada tipo de roupa. Irmãos, quando você olha os católicos indo para a igreja católica, eles não usam o tipo de roupa que muitos crentes têm usado para ir para a igreja. Você vê, irmãos e irmãs, mulheres, moças indo para a igreja de mini saia, mini vestido. Vestidinho, tomara que caia mesmo, e tomara que passe uma vergonha, para ver se toma vergonha na cara. Aquelas brusinhas de alcinha bem fininha, aquelas brusas completamente degotadas, com os seios para fora, as mulheres. Mulheres de roupas transparentes. E vão para a igreja que diz que vão adorar a Deus. Aonde que Deus aceita esse tipo de adoração? Porque nós temos que começar a adorar a Deus com as nossas vestes. Você sabia que você se vestindo decentemente, você está adorando a Deus com as suas vestes? Aí você olha assim, você diz: meu Deus, o Espírito Santo de Deus tenha vergonha desse tipo de gente. O Espírito Santo de Deus já saiu de dentro daquela igreja faz tempo, meu irmão.
mas estão lotadas. Lotada de gente mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Até o pastor já está morto. Ô irmão, velório, lugares que tem defunto, junta muita gente, sabia, irmão? Tem velórios aí, irmão, que se uma pessoa às vezes fazer um aniversário, não vai tanta gente como vai no dia do velório dele. Gente sai de tudo quanto é lado, gente que você não vê há 20 anos, você encontra nos velórios por aí. Porque defunto, irmão, atrai gente. Então, por isso, irmãos, que tem muita igreja, está lotada. Mas os mortos estão lá em cima do púlpito, espiritualmente. Grupo de louvor, tudo morto. É um pé na igreja, outro pé no mundão. Tem uns músicos por aí, irmãos, que eles tocam na igreja e tocam nos bares. Mas eles ganham para tocar na igreja. Viu, irmão? Ganha para tocar na igreja. Talvez você fale, irmã Regina, você fala muito duro. Não, irmão, eu tenho que falar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem, o que liberta a mulher, irmão, é a verdade. Então a verdade tem que ser falada. Doa quem doer, goste quem quiser gostar. Tô nem aí. Meus irmãos, mas a palavra de Deus fala sobre a fome. Eu, alguns dias atrás, o Espírito de Deus, irmão, falava fortemente comigo. E eu via uma fila muito grande, mas era uma fila enorme, irmão. E eu via muitas pessoas, irmãos. Algumas pessoas estavam com tapoer. Sabe, aquelas bacinhas de tapoer. Eu via pessoas, sabe, irmãos, com prato. Mas também eu via pessoas que não tinham tapoer, não tinham prata, e eles iam buscar, irmão, sopa de panela. Mas era uma fila, irmão, muito enorme. Tinha pessoas, irmãos, que estavam com tanta fome que chegava a desmaiar nessa fila. E eu dizia assim, Deus, o que é isso? E o Senhor falava, tempo da fome está chegando. E aí, meus irmãos, eu estava ouvindo esta serva do Senhor, esse vaso que Deus tem levantado. E ela estava dizendo, irmão, sobre o tempo da fome. O Senhor, irmão, tem usado ela. O Senhor já usou a pastora Dulce Sundegur. O Senhor já usou a missionária Cristina Maranhão. Tantas outras pessoas que Deus tem usado para falar o tempo da fome já está chegando no Brasil. Lembro que outra vez o Senhor me mostrou no mercado. No mercado, irmão, estava cheio de gente. Mas o Senhor me mostrou, irmãos, que tinha poucos pacotes de arroz, pouco pacote de feijão, tudo tinha pouco. E as pessoas brigavam dentro do supermercado. Disputava, irmão, para ver quem é que ia pegar aquele poucos pacotes de alimento que tinha. E tem pessoas que não acreditam, irmão. Ai, irmão, esse tempo não vai chegar. Deus está avisando, irmão. Deus está falando. Mas poucas pessoas estão se atentando para isso. E eu tenho certeza, irmão,
E Deus tem falado com muitas pessoas. Deus tem dado sonho, irmãos, para milhares de servos deles. E muitas das vezes esses servos contam. Sabe o que acontece, irmão? Ninguém acredita. O próprio pastor da igreja às vezes não acredita. Mas o Senhor está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Vou colocar aqui, irmãos, para os irmãos que estão ouvindo, que essa serva do Senhor está falando. Pai do Senhor, povo de Deus. Estou gravando esse vídeo nessa tarde, sexta-feira, do dia 24 de novembro do ano de 2023. Eu quero deixar gravada a data aqui para você de algo que Deus me revelou muito forte, tá? Tem alguns dias que o Senhor me deu essa revelação e eu não tinha passado aqui ainda e eu vou passar hoje. Porque quem me conhece sabe que eu nunca fui de estar em redes sociais contando revelações nem visões do Espírito Santo de Deus. Mas de 2 meses para cá o Senhor tem me impulsionado a alertar o seu povo. E muitos têm brincado, muitos têm zombado, muitos têm nos chamado de falso profeta, sendo que é o momento de Deus levantar uma nova geração de verdadeiros profetas, profetas pequenos, que não cobram para pregar, que não cobram para falar a verdade, aquilo que Deus manda. Vamos lá. O Senhor me levava numa visão, de frente um batalhão do exército, aqui no estado do Acre. E eu chegava, amarrou meu esposo de moto em frente a esse batalhão. Quando a gente descia da moto, eu via centenas de pessoas naquela rua de frente ao batalhão. E eu olhava para as pessoas, aonde eu passava, eu via as pessoas com muitas feridas no corpo. Muitas feridas como se fossem chagas, lepras, sabe? Aquelas feridas braba que as pessoas chamam ferida braba, mas que hoje elas falam que é lepra. E eu via no pescoço, via nos braços. E eu tocava nas pessoas e dizia: o senhor não está sentindo essas feridas doer? E as pessoas diziam: que ferida, eu não estou vendo nada. Era como se eles estivessem cegos e não estivessem vendo que o seu corpo estava sendo tomado de lepras. Eu olhava para o lado direito, né, da rua, e eu via um terreno baldio com uma tenda grande e escorada no muro, várias crianças, várias pessoas, mulheres, homens, todos como tivessem pessoas evangélicas separadas daquele povo que estava leproso. E aí eu dizia para o meu esposo assim: amor, corre lá em casa e pega aquela pomada, uma pomada que até o nome Cetobeta, e eu tenho essa pomada aqui. Foi muito real esse sonho. Corre lá e pega essa pomada e vamos passar nas pessoas. E ele dizia assim: amor, não vai dar, porque a pomada não vai dar para todo mundo. E eu saía andando e olhando, era adultos, não tinha crianças com lepra, mas eu via os adultos com essa lepra no corpo. E daí eu olhava e saía andando e olhava, e as pessoas aumentando mais aquelas feridas sobre o corpo delas. E daí quando eu olhava para a direção atrás, eu virava as costas e olhava para trás, eu escutava barulho de muito grito, era muita gente, eram muitas pessoas correndo desesperadas para sair do estado, saindo das suas casas, indo embora, abandonando tudo. E eu olhava e eu via muitos caminhões de mudança. E esse caminhão de mudança, eu via eles numa fila gigantesca. Era como se essa fila não tivesse mais fim. E eu olhava em cima desse caminhão de mudança, eu via muitas coisas velhas. Eu via trapos, eu via guarda-roupas quebrados, eu via colchões velhos, eu não via nada novo no caminhão de mudança. E via um povo que gritava, pedindo ajuda para sair naquele momento. Eram muitos caminhões, muitos. Era aqueles carrinhos abertos, era caminhões fechados, com o nome assim, frete. E eu olhava e eu ficava dizendo: meu Deus, por que esse povo todo está querendo se mudar? E aí aquela voz brandava nos meus ouvidos e dizia assim: olha para frente. E ajunta muitos sacos, mas tem que ser sacos brancos. E eu olhava e eu vi um plantio um plantio de trigo muito grande. E eu via 2 balanças, uma do lado e uma de outra. E eu dizia para o meu esposo que ele tinha que conseguir muito saco. E ele trazia sacos, mas era aquele saco de lixo preto. E eu dizia para ele: não são esses sacos para colher esse trigo, é saco branco. É saco branco. E de repente
o Senhor brandava no meu coração e dizia assim: filha, fala para o meu povo, grave bem isso aqui, fale para o meu povo estocar o trigo, porque é o tempo que eu estou trazendo a bonança, porque depois disso aqui vai vir uma fome muito grande sobre a nação. E eu saía gritando como uma louca no meio daquele povo, naquela rua. Eu dizia: é tempo de você escolher o trigo, vamos estocar o trigo. Porque o Senhor está me mandando alertar, só que eu gritava e o povo não dava ouvido. Eu gritava para o povo pegar os sacos e o povo não dava ouvido. E eu pegava, entrava dentro daquele plantio com meu esposo e eu começava a estocar trigo. Os meus sacos, eles transbordavam de trigo. E eu tentava amarrar os meus sacos, era saco branco, como fosse saco de linho. O Senhor disse que tinha que ser aquele saco, sabe aquele saco de pano, mas como fosse um linho. E eu começava a amarrar os meus sacos e soltava. E o trigo era bem branquinho, como o trigo normal aqui, que você faz bolo. E eu dizia para o povo desperta, porque a fome está vindo, o Senhor manda estocar o trigo. E eu olhava, eu colocava o meu saco no lado de uma balança e colocava o saco de outras pessoas de outro lado. Eu via as pessoas colhendo um tantinho de trigo assim no seu saco e desistia. E eu começava a colher e eu colhia. Eu dizia para meu esposo: não importa quem não quer colher o trigo, o importante é que nós vamos colher. E nós vamos colher o máximo de trigo que nós puder, porque nós vamos ajudar a alimentar muita gente quando a fome vier. E eu começava e eu via aquela balança. Meus irmãos, aqui o Senhor, né, mandou que a serva dele alertasse o povo que o tempo da fome, irmãos, está chegando. Irmãos, tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro, bastante dinheiro até. Mas estão ganhando bastante dinheiro, irmão, mas estão desperdiçando. Quanta gente está desperdiçando, comprando coisas que não é necessário, viajando para lá e para cá, trocando de carro, trocando de moto. Ou seja, irmãos, tem gente, irmãos, que até tem, mas estão esbanjando. Nesse final de ano, irmão, você pode ter certeza, vai ter gente, irmão, que vai gastar um horror de dinheiro. E o Senhor está alertando. O tempo da fome está chegando. Deus, irmãos, tem usado muitos vasos. Dá até a impressão, né, irmão, que um está falando que o outro está falando. Não é, irmão. É Deus realmente que está mostrando. Mas o povo, irmão, não quer dar ouvido. O povo acha, irmãos, que essa palavra, ela não vai se cumprir. Acha que isso não vai chegar. Irmãos, há muitos anos atrás, antes daquela pandemia, se alguém, irmãos, falasse, como muitas pessoas, Deus usou muitas pessoas falando, vem aí uma grande nuvem negra sobre o Brasil, o povo não acreditou. O povo falava assim, isso daí são falsos profetas para botar medo no povo. E o que aconteceu? A nuvem negra veio. E ninguém pode dizer, Deus não avisou, porque Deus avisou. E Deus está avisando. Amém? Pai, eu te agradeço por esta palavra. Que o teu Espírito Santo venha falar melhor em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.